podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. O bate-papo de hoje está imperdível para quem gosta de trabalhar com gente, que tem aquela vontade de transformar a vida das pessoas e que não desanima com os desafios que vão aparecendo aí diariamente. Nesse episódio, a gente vai trocar uma ideia sobre serviço social. E quem está aqui comigo é a Larissa Bedo, que é assistente social, e a Thalita Marques, que está no 5º semestre do curso de serviço social. Bem-vinda, Larissa! Por que você escolheu o curso de serviço social e como tem sido sua trajetória profissional desde então? Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu escolhi a minha trajetória, a minha profissão, né? Enfim, foi muito pela minha participação no Grêmio Estudantil. Acho que eu sempre fui uma pessoa que se indignou muito com injustiças sociais e teve um período da escola mesmo. A diretora nos culpou de uma situação que não foi a nossa culpa, né? Então, já começou por aí. A gente organizou uma revolta com os amigos na escola. A diretora era uma ditadora, né? Então, a gente derrubou ali o nosso castigo. Então, já começou ali o engajamento pelas lutas sociais e também por ser um curso mais acessível para mim no momento. Me formei na Unesp, em Franca. Sou de Franca, então isso facilitou bastante. Inicialmente, eu gostaria de ter feito psicologia. É algo que a gente sabe um pouco mais, é um pouco mais palpável. Minha família também sempre usou bastante das políticas sociais, mas teve uma questão que me marcou muito. No terceiro ano do colegial, a gente tinha uma extensão da Unesp que fazia visita nas escolas públicas de Franca, e uma colega, hoje é minha colega, né? Mas ela tinha um black gigantesco, assim, ela foi lá na sala falar sobre o serviço social e, assim, eu tive uma identificação muito forte com ela, assim. Na época estava em transição capilar, e aí vê-la, né, assim, toda empoderada, com um blackão lá, falando da profissão, e saber que era em Franca, né, e tal, me deu um gás, assim, para prestar. Me gerou essa identidade, tanto profissional, quanto enquanto pessoa, enquanto mulher, negra, enfim, com esse black gigantesco maravilhoso. Logo depois da formação, eu me dediquei mais à saúde pública, então fiz residência em saúde pública na USP, em São Paulo. Cheguei a trabalhar no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial para crianças, adolescentes e também para adultos. Também fui gestora de projetos sociais em uma organização sem fins lucrativos, né, uma organização da sociedade civil. Depois passei no concurso público em Piracicaba. Aí fui trabalhar na assistência social e atualmente eu sou a primeira coordenadora de direitos humanos da assistência social de Piracicaba. E você, Thalita, conta pra gente como você foi parar no curso de serviço social. Eu não conhecia o serviço social, não fazia ideia do que era a profissão. E depois de fazer um processo de orientação profissional, eu conheci o serviço social e me apaixonei pela atuação. Estava em dúvida entre outras profissões, mas depois do processo de entrevista com os profissionais de serviço social de diferentes áreas, eu realmente decidi que era isso que eu queria. E no primeiro ano não me identifiquei muito com a profissão, fiquei meio na dúvida, porque era muita parte teórica. Aí, a partir do segundo ano, eu cheguei a fazer um projeto de extensão, e aí, depois de participar dessa extensão, que era com crianças, eu decidi olhar mais para o lado das crianças, porque no começo eu queria trabalhar na parte voltada para diversidade em empresa, e aí agora no terceiro ano eu tive certeza que eu queria serviço social, que eu estou completamente apaixonada pela profissão e pela atuação, inclusive pelas matérias. Hoje eu gosto das matérias que eu tenho. Atualmente eu faço estágio numa instituição sem fins lucrativos que trabalha com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, e eu estou cada vez me encontrando mais nessa área. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tinha que estar no serviço social. Já que você comentou que não gostou muito do início do curso, né, Thalita? Aproveitem aí vocês duas para contar quais foram as matérias que vocês tiveram no começo, as matérias que foram surgindo nos semestres seguintes também, como foi? Eu nunca gostei de sociologia e filosofia, então para mim foi um pesadelo ter na faculdade, mas passei.
Eu já amei filosofia, sociologia. A gente também teve antropologia e o início realmente é uma parte teórica bem importante para que isso seja a base para as outras matérias que vão surgindo. Agora, no terceiro ano, eu estou tendo políticas sociais e indicadores sociais, que eu acho que são as que eu mais estou gostando. E aqui eu adorei, claro, política social, a gente tem uma paixão, porque conta a história, né? Como é que surgiu, o conceito de política social, da onde veio, o conceito de seguridade social, de seguro social, enfim. Políticas sociais, a gente vê com o que a gente vai realmente trabalhar. Então, vai ser nisso que a gente vai se basear e vai ser nisso que a gente vai estar todo dia convivendo. E vou puxar a sardinha, né, Oscar? Os fundamentos teóricos e metodológicos do serviço social, que vai contar da nossa história, da onde a gente veio, enquanto profissão, de entender o serviço social no mundo, o serviço social nos Estados Unidos, na França e na América Latina, que é muito diferente. E Larissa, antes de começar a nossa gravação, você comentou que seria legal explicar para o pessoal que está acompanhando o episódio qual a diferença entre serviço social e assistência social, né? Agora chegou a hora de tirar essa dúvida, então fica à vontade. O serviço social, gente, é uma profissão, um curso de graduação que forma profissionais, assistentes sociais. E a assistência social é uma das políticas públicas que a gente pode atuar. Então, a gente pode, enquanto assistentes sociais formadas em serviço social, atuar na política pública de assistência social, assim como a gente pode atuar na política de saúde, na política de educação, de habitação, de saneamento, também de defesa civil, enfim, a gente tem um rol de atuação muito grande. A gente tem uma atuação muito importante na assistência social. Vou dizer que a gente tem um protagonismo muito grande, mas ela não é a única em que a gente pode trabalhar e também pode ter um protagonismo importante e uma atuação muito relevante. E quais tipos de atividade o profissional que se forma em serviço social pode realizar no mercado? Em quais instituições, empresas eles atuam também? Nas diferentes políticas públicas, a gente vai atuar sempre no enfrentamento da questão social. E o que é essa questão social que a gente tanto fala? Teoricamente, a gente fala que é o enfrentamento do capital e o trabalho. E aí, tudo que advém, né, tudo que sai desse conflito, a gente chama de expressões da questão social. E aí, quais são essas expressões? A desigualdade social, as vulnerabilidades, as violações de direito, a falta de acesso às políticas, aos direitos, enfim, todo esse rol de situações, mas a gente vai trabalhar pensando estratégias de enfrentamento dessas expressões de desigualdade, de vulnerabilidade, de violação de direito, pensando em estratégias, encaminhamentos, algumas alternativas para quem vem buscar o nosso atendimento. Então, na saúde, a gente vai pensar em estratégias dentro da saúde, na assistência também. Claro, sempre há um encontro. Posso estar lá na educação e eu estou atendendo uma família em que eu vou precisar acionar o conselho tutelar para garantir um direito. Eu estou atendendo uma família em que uma criança precisa de um atendimento na saúde. Então, eu vou lá ligar na saúde, no posto, saber como funciona, orientar essa mãe, orientar esse familiar dessa pessoa. Então, em diferentes políticas públicas, a gente vai ter uma atuação similar, mas sempre na garantia do direito. Como que a gente enfrenta esses desafios, essas expressões da questão social? Tem políticas que a gente faz um acompanhamento dessas famílias, que são atendimentos sistemáticos. A gente também tem uma atuação, não falei, mas no sócio-jurídico. Então, junto com o tribunal, defensoria pública, Ministério Público, tem lugar aí para a gente trabalhar. Hoje, o governo ainda é, assim, nosso maior empregador. Então, o que a gente mais escuta é que o pessoal quer fazer concurso. Acho que é mais pelo salário mesmo, né? Mas tem o pessoal que quer ficar na área de pesquisa também. Tem muitos ramos aí, muitas áreas de pesquisa em serviço social. Na iniciativa privada, na parte de RH, para gestão de projetos sociais, que é uma área que a gente pode atuar,
ou mesmo para o desenvolvimento de políticas de diversidade dentro do ambiente de trabalho, ou agora bastante cargos para trabalhar nessa parte de governança, de sustentabilidade. Então, eu percebo que ainda é pouco explorado, embora a gente tenha conquistado alguns espaços também. Então, para eles, assistente social na parte privada só vai trabalhar ou no RH ou vai dar palestra lá dentro. Então, ainda está muito, muito, muito fechado, muito pequeno. Ainda tem que entender que a gente é necessário nesse espaço também e que a gente pode ajudar muito nesse espaço também. A gente tem uma atuação no terceiro setor, das OSCs, das ONGs, né? E de consultoria, né? Os profissionais que vão ali atuar dando e prestando consultorias para municípios, prefeituras, para o próprio estado, ou mesmo para organizações, a sua consultoria. Tem gente que foca na infância, gente que foca na questão de álcool e drogas, gente que foca no atendimento à população em situação de rua, mas ainda políticas públicas é o nosso carro-chefe, é onde a gente mais atua. E, gente, quais são as principais motivações, no primeiro momento, das pessoas que ingressam no curso de serviço social? Elas chegam com que tipo de impressão, de expectativa sobre o curso e a carreira? Boa parte, por que você escolheu o serviço social? Porque eu quero ajudar as pessoas. Então, tem essa frase que ao longo dos anos a gente vai percebendo que não é uma ajuda, tá, gente? É um direito das pessoas de buscarem assistentes sociais, de buscarem serviços sociais. Então, existe essa mudança na graduação, né? Esse clique que vira, e tem que virar, viu? Se não virar, esse profissional precisa se avaliar, né? Aí a gente entra no serviço social com a ideia de vai mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo, eu quero ajudar todo mundo. E aí você vai vendo que não vai ser assim. Você vai ser mais uma pessoa tentando mostrar para as pessoas que as pessoas podem ter direitos, para dar para as pessoas o que elas têm direito. Então não é nada assim gigantesco, igual a gente entra acreditando. É difícil, a Thalita está começando o estágio, vai passar por isso, mas a gente tem um senso de super-herói muito grande, né? A gente acha que a gente vai resolver o mundo, a crise do mundo, e tem uma escritora no serviço social que a gente adora, né, Yamamoto, e ela fala sobre a gente conseguir achar o equilíbrio entre não ser messiânico e também não ser fatalista. E isso, para mim, é desafiador para tudo, né? Que você não é um super-herói, mas você também não precisa jogar a toalha. E por lidar tão diretamente com os problemas da sociedade, né, com situações que são bem críticas, que muitas vezes são causadas por injustiças, o curso mudou muito a visão de vocês sobre esses aspectos? Ele proporciona vários momentos de reflexão, de mudança também? Eu mudei tudo, inclusive de cabelo, de vida. O estudo, ele é libertador. Esse é o primeiro ponto. A sociedade tem um jeito de pensar. A gente aprende a viver nesse meio que tem um status quo, né? Que tem ali um modo de funcionar, e entender como esse modo de funcionar faz com que as pessoas acessem ou não os direitos foi fundamental. Acho que o que o serviço social proporcionou para mim é ser uma pessoa mais solidária, mais empática, e ser uma pessoa mais política mesmo, de entender como a sociedade funciona, como o governo funciona, o que é o Ministério Público, o que é a Defensoria Pública, o que é um CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, que são os conselhos municipais, o que é a participação social. E como essa participação social, ela incide nas políticas públicas. Então, eu acho que o que o serviço social proporcionou para mim foi uma virada de chave. Eu já me achava muito engajada, ter um pensamento crítico, isso na graduação. Eu sempre me acreditei como uma pessoa de cabeça muito aberta, então eu sempre quis estudar sobre tudo, sempre gostei muito de falar sobre a diversidade. Então, isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, que sempre esteve no meu convívio. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que minha cabeça não era muito aberta. Tinha muita coisa ainda para eu conhecer que eu achei que eu já sabia, que eu achei que eu já entendia. Me abriu novos horizontes. Hoje eu conheço muito mais sobre a pessoa, sobre o ser, e eu fico cada vez mais impressionada como a gente não tem todos os nossos direitos. Ver isso é o que mais me frustra no mundo. Todas as pessoas têm muitos direitos e pouca gente tem acesso a ele. O curso me abriu muito o olhar para isso,
que é o que mais me incentiva, acho que, a continuar, a querer conhecer cada vez mais essas políticas e ver que um dia eu posso ver alguém realmente tendo os direitos que tanto me incomoda não ter. E que tipo de conhecimento, de habilidade vocês acham que é fundamental adquirir fora da sala de aula? Que daí o curso de serviço social não oferece na grade curricular, mas que ajuda muito na vida profissional, na hora de conseguir uma boa oportunidade de emprego também? A universidade não supre tudo. Por exemplo, eu tive poucas noções do SUS, mesmo sendo desde a minha graduação algo que eu gostaria de trabalhar. Outras questões que eu acho que a universidade supre pouco, a questão do funcionamento das instituições. Então, é algo que no cotidiano profissional a gente tem que saber as diferenças, por exemplo, de uma defensoria pública do Estado com a defensoria pública da União. O que é Ministério Público do Trabalho, o que é Ministério Público, o que é Tribunal de Justiça, como funcionam as instituições para que a gente possa atuar. Precisa se atualizar constantemente, precisa estar atentas, né, constantemente às mudanças de legislações, decretos, as mudanças nas políticas públicas, alterações, enfim. Então, é tudo coisa que a gente precisa se apropriar mesmo. Como eu tô entrando agora, eu tô vendo que uma coisa que a gente precisa aprender muito é ser forte. Porque tem muita coisa que dá aquele nó na garganta que você fica assim, né? Como que eu vou fazer com essa informação agora? A gente respira fundo e continua. Porque a gente não pode salvar todo mundo. E acho que isso é uma coisa que eu tô vendo muito agora, porque tem muitas histórias que eu tô sabendo, principalmente agora por conta do estágio, que a gente fica assustada, que a gente não acredita que é realidade. Mas é realidade. Porque tem coisa que assusta. É ser forte e conseguir respirar fundo, absorver e continuar. A gente está ali, a gente é captado diversas vezes pela realidade. A realidade das pessoas grita na tua cara. Assim. Você vai numa visita domiciliar, uma casa totalmente sem estrutura, as pessoas numa situação de violência assim, gritante. Então, é no estágio ali, no cotidiano, aquelas angústias, e no nosso caso, né, como a gente trabalha com pessoa diretamente, eu costumo dizer que, geralmente, quem busca o serviço social, quem busca assistentes sociais, geralmente não é uma questão boa, assim, positiva. É por estar numa situação de muita vulnerabilidade, de violação de direito. Então, se você, né, no cotidiano de estágio, já vê, né, que isso não é para você, então é importante que busque outra carreira, porque não, a gente, mesmo no terceiro setor, mesmo no setor de empresas, a gente sempre vai trabalhar com as situações mais vulneráveis, mesmo dentro de uma empresa, né? A gente vai pensar no acolhimento daqueles trabalhadores, a gente vai pensar na diversidade, em políticas de diversidade, de equidade. Então, a gente sempre vai trabalhar ali com o olhar da desigualdade social. E, gente, para finalizar, né, de forma resumida aí, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de serviço social? Se você está em dúvida, tenta, porque eu, mesmo não gostando no começo, eu continuei e hoje eu sou apaixonada pelo curso. E a gente não vai estar perdendo tempo com uma graduação. Conhecimento nunca é demais, então vai ser um conhecimento a mais. E se você não quiser mais, dá para trocar, não tem problema. Mesmo que você não queira atuar na área, você vai ter um conhecimento para você que vai ser bom, que você vai conhecer também os seus direitos. Então, você vai poder abrir os seus horizontes. Então, tenta pelo menos o primeiro ano. Se nada der certo, pelo menos você é uma pessoa melhor. É o que eu costumo dizer. Mas o conselho que eu daria é para a pessoa pesquisar bastante antes, né, de ingressar. Se certificar que é uma profissão que vai suprir as expectativas de satisfação pessoal, profissional, financeira, que é muito importante. Nós somos uma profissão que não tem piso salarial. Então, a gente tem alguns desafios aí, enquanto categoria profissional, e que às vezes no cotidiano, agora falando como uma pessoa formada aí há alguns anos na atuação, a gente sempre, às vezes, tem a sensação de que a gente não é bem pago pelo que a gente faz. É uma profissão que traz pouco isso, dessa questão de valorização. Por trabalhar mais vinculado às políticas públicas, às vezes a gente está em locais que são, por vezes, insalubres, que não são reformados, então às vezes você vê o seu próprio direito enquanto um trabalhador, né, enquanto um profissional sendo violado o tempo todo. Então,
pesquisa aí, pesquisa as áreas de atuação, os concursos públicos, onde tem vaga, onde não tem, onde é mais concorrido, onde não é, as pós-graduações, as outras áreas, enfim. Vai a fundo, dá uma pesquisada, converse com uma assistente social, fala com alguém e, como a Thalita falou, se nada der certo, você vai ser uma pessoa melhor. Larissa, Thalita, muito obrigado pelo bate-papo, muito bacana entender como vocês atuam aí diariamente para garantir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos mais essenciais. Isso é muito importante para a nossa sociedade e com certeza muita gente vai querer fazer o mesmo depois de ouvir nossa conversa. Valeu demais! Muito obrigado para você que acompanhou o episódio e aproveita para compartilhar com mais gente que quer conhecer melhor o curso e a carreira em serviço social. É só mandar o link. Em breve eu volto com mais episódios inéditos do Segunda a Sexta, então a gente se reencontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.